Jonas, capítulo 3, verso 1 ao 10. Assim diz a palavra de Deus. A minha tradução tem uma diferença na de vocês, tá, irmãos? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de Deus e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Verso 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém? Oremos juntos, meus irmãos. Pai justo, Deus fiel, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, pedimos permissão para falar da Tua palavra, pedimos licença para falar da palavra que tem o poder de mudar vidas, transformar histórias, mudar uma nação, como aqui ocorreu com Nínive. Pai eterno, eu peço ao Senhor para que eu seja usado como instrumento para poder ministrar a Tua palavra com poder e autoridade, importando para mim que o Teu nome cresça e o meu diminua. Que no dia de hoje, meu Pai, o Teu nome seja engrandecido, glorificado, adorado e exaltado por mais uma ministração, onde o centro desta ministração é o amor, é a Tua misericórdia, é o Teu poder, é a adoração ao Teu nome, é o temor ao Teu nome. Pai eterno, que a ministração de hoje atinja o objetivo e que nós, Pai, venhamos a nos arrepender de nossas práticas, dos nossos pecados, como nação, para que possamos Te agradar e para que possamos não sentir a Tua ira. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Amém. Vou ser muito breve, meus irmãos, em razão do horário já avançado. Essa passagem, meus irmãos, para que eu possa situá-los, já é um momento posterior à desobediência de Jonas, né, que Deus havia dito a ele, para ele poder ir pregar a ministração do evangelho, a palavra de arrependimento em Nínive, e ele acaba mudando o trajeto, acaba indo depois ao porto, em direção à cidade, a embarcar no navio em direção à cidade de Tarsis, e depois há uma grande tempestade, o mar fica revolto, ele é jogado no mar, né, para poder acalmar o mar, e aí é engolido por um grande peixe, né, um grande animal do mar. Depois ele é cuspido por esse animal, ele sai do ventre desse animal, chega em terra firme, ali depois de tudo que ele passou. E esse momento basicamente é posterior ao que eu acabei de contar, tudo bem? Vamos lá. Então Jonas já sabia de fato que teria que pregar a palavra de Deus em Nínive. E muitas vezes, muitos costumam falar que Jonas é um homem desobediente, e realmente ele foi. Mas muitos colocam, talvez, em dúvida, né? Às vezes até debocham de Jonas, porque ele desviou do caminho, né? Mas se a gente se colocasse no lugar dele, diante da dificuldade que era se pregar o evangelho em Nínive, falar sobre Deus em Nínive, a dificuldade que era, daqui a pouco eu vou dar detalhes dessa cidade, realmente, somente depois que Jonas passasse por algo como ele passou, sobrenatural, é que ele teria de fato o poder e a autoridade para poder falar com persuasão em Nínive. Eu creio que isso tudo era propósito de Deus, o que passou o Jonas, para que ele tivesse certeza de que do lado dele tinha um Deus que podia o resgatar de qualquer situação. Porque podia muito bem ele ser expulso de Nínive, e porque outros profetas ali foram também. Jonas é contemporâneo ao profeta Amós e a Oséias. E não se tem relatos se Amós e Oséias pregaram nessa região. Mas é certo que essa região sabia sim
e talvez tinha conhecimento de que existia um Deus. E essa cidade era de fato também uma afronta a Israel em razão das suas práticas pecaminosas. Então Israel conhecia essa cidade, né? Quem vivia em Israel sabia dessa cidade, e ela era muito conhecida pelas suas práticas pecaminosas. A cidade de Nínive, meus irmãos, nesse período, ela possuía por cerca de 120 mil homens. Para se percorrer a cidade, eram 3 dias de percurso, ao qual Jonas milagrosamente conseguiu percorrer em apenas um dia. A cidade, como já disse, era muito conhecida pela imoralidade de todos, não havia exceção. Todos os homens que viviam lá eram imorais, realizavam o pecado, desde o mais rico, o mais pobre, desde o maior, do menor, toda a autoridade, governantes, todos eles eram adeptos ao pecado, amavam o pecado. Em Nínive, a sociedade num todo estava corrompida e imoral, eu coloquei aqui entre parênteses, pecaminosa, em todos os setores. Como acabamos de ler no verso 4, os ninivitas vieram a se arrepender de suas práticas. E logo na sequência, os versos 6 e 7, depois até o 9, o rei, mediante a ação dos ninivitas, passou a realizar um decreto para que fosse aquele ato que os ninivitas fizeram, de humilhação a Deus, se vestirem de pano de saco, a orar, a se arrepender e humilhar dos pecados, ele passou a colocar como decreto, e assim toda a cidade, do maior ao menor, todos eles vieram a praticar os atos que o decreto determinava. Ele colocou como lei. Se observarmos o que ocorreu em Nínive, verificamos que o rei, somente depois da mudança de comportamento daquela sociedade, somente depois que eles começaram de fato a mudar o seu caminho, a temer a Deus, a se humilhar a Deus, a orar e jejuar, é que o rei passou a fazer aquilo que a sociedade praticava. Então, é algo que a gente pode aprender desde já com Nínive, com os homens que viviam em Nínive, que não se muda os governantes de cima para baixo. Significa o que, meus irmãos? Que se nós queremos mudar um dia esse país, tirando como exemplo a cidade de Nínive, nós iremos ter que mudarmos nós mesmos. Como foi muito bem dito aqui sobre a questão do carnaval, que vem sendo muito abordado pela nossa igreja, para que nós possamos mudar aqueles que andam no carnaval e acham que o carnaval é algo legal, né? Infelizmente muitas pessoas pensam assim. Logicamente precisamos orar, jejuar, a nos arrepender, nos humilhar dos pecados, mas também, obviamente, temos que fazer o papel que o profeta Jonas fez, de anunciar o evangelho, que muitas vezes deixamos de anunciar, do temor a Deus que as pessoas têm que ter, do respeito, do que aquelas práticas, aquelas pessoas fazem, daquelas pessoas que vivem no carnaval, para onde levarão elas? A palavra aqui de Jonas não foi de amor, foi de que se há 40 dias aquelas pessoas não mudassem, se em 40 dias aquelas pessoas não viessem a se arrepender de suas práticas, elas iriam ser consumidas pela ira de Deus. Tamanha foi a propriedade que Jonas transmitiu, o recado de Deus para essas pessoas, que elas vieram a crer, e no exato momento que creram, vieram a se arrepender dos seus pecados, vieram a se vestir de pano de saco, vieram a jejuar, vieram a orar e temer o Deus eterno. Então, depois que aconteceu isso, os governantes, vendo a sociedade clamando daquela forma, passou a decretar e a legislar daquela maneira que a sociedade queria. Muitas vezes nós queremos mudar o Brasil, orando pelo político que mude, isso é possível, plenamente possível, por obra de Deus, sim. Mas você acredita que se mudar os políticos, a sociedade brasileira já está corrompida? O brasileiro é muito conhecido mundialmente, não apenas aqui no Brasil, como pessoas, o brasileiro em si, como pessoas que querem se dar bem, jeito malandro. No futebol isso é muito bem representado, que é o jeito malandro de ser. Tanto é verdade que os desenhos animados do Walt Disney, o personagem que representa o brasileiro, o único representante brasileiro dos personagens é um representante que é da malandragem, que é o Zé Carioca, que é aquele que dá o golpe aqui, que passa a perna colar, é aquele que fura a fila, que às vezes no trânsito quer ser o primeiro a chegar na frente de todos, e sente prazer em se dar bem em cima dos outros. Infelizmente essa é a cultura de nós brasileiros.
Amém? Amém. O Nestor também tem outro personagem? É. Amém. Então, tem outros personagens, mas digamos assim, talvez o mais conhecido, que aqui eu creio que todos conhecem, é o Zé Carioca, que é o mais propagado pela Walt Disney, e ele tem esse comportamento de uma prática de se dar bem em cima dos outros, de ser malandro. E uma prova disso também é o próprio futebol, que é o bem que o brasileiro trata como maior aqui nesse país, infelizmente. E dizem que o brasileiro tem um jeito malandro de ser, de jogar futebol. Então essa prática de malandragem o brasileiro sempre possuiu, infelizmente, e o problema disso tudo é o quê? É que nós queremos, com essa prática de malandragem corrupta, o brasileiro, eu não estou falando de maneira geral, mas em regra, o brasileiro, ele tem uma prática corrupta, é aquele que, dependendo da situação, recebe o troco a mais, não devolve, é aquele que a pessoa, em determinadas situações, errou ali para ele, e ele acabou se dando bem com aquela situação. Isso também é corrupção. A corrupção não somente é aquela questão de você, a parte financeira, mas também é aquela questão de você vender o seu lugar na fila, por exemplo, de você fazer alguma coisa mediante o dinheiro ou mediante algum favor. É um ato corrupto esse. E se o brasileiro assim pensa, e tem isso em regra, quase num todo a sociedade, como imaginar que os políticos irão mudar? Como imaginar que esse efeito, como ocorreu em Nínive, irá ocorrer com os brasileiros, se não vier a se arrepender? E eu creio, meus irmãos, que dentro e breve, quando eu finalizar essa mensagem, eu vou dizer sobre um grande avivamento que eu creio que está para ocorrer no país. E isso comprova o que aconteceu em Nínive, que pode acontecer também no Brasil. Um avivamento que pode se transformar os brasileiros ao ponto de mudar toda a sociedade, ao ponto de mudar a classe política. Porque nunca, meus irmãos, a não ser que por milagre de Deus, vai ser ao contrário. O político doutrinando as pessoas a ter um comportamento são. Para mudar o Brasil, significa que temos agido da mesma forma que em Nínive. As pessoas, a sociedade, vir a se arrepender dos seus pecados, vir a se humilhar a Deus, a jejuar, a orar, e esse avivamento, essa união entre os brasileiros, que temem ao Senhor, ao nosso Deus, irá sem dúvida forçar esses governantes a andar conforme Deus determina. E há algum irmão aqui que, assim como eu, crê que pode acontecer esse grande avivamento, meus irmãos? Posso ouvir um amém? Amém? Se a sociedade de fato abomina a corrupção, a imoralidade, a idolatria, o pecado, isso nos traz uma grande esperança para o futuro do nosso país. Pois se os brasileiros vierem a clamar a Deus, se humilhar, jejuar, a orar, sem dúvida irá ser mudado o transcurso dessa nação. Se nós não pensarmos assim, meus irmãos, o caminho que os brasileiros estão tomando, o caminho que esta nação está tomando, pela aprovação das leis que eu venho vendo, vai ser um caminho de grandes dificuldades. Vai ser um caminho que aqueles que não estiverem poupando o seu dinheiro, aqueles que vivem em farra a sua vida inteira, sem pensar no futuro, irão passar por dificuldades. Porque cada vez mais o dinheiro vai ser escasso. Porque a única forma que todos vocês aqui conseguem seu dinheiro é trabalhando. E o que eu estou vendo sendo aprovado no Legislativo, ou sendo levado ao Congresso Nacional, são leis que vêm a prejudicar o futuro de cada um de vocês. Com a ideologia de que vai mudar, para pelo menos preservar o futuro de vocês. A informação eles possuem para dar para cada um de vocês e doutrinar vocês a aceitar o que eles querem. Cabe a vocês questionarem. E se eu vejo esse futuro mais para frente, de dificuldade, vocês não vão conseguir se aposentar, de emprego, cada vez mais será mais difícil. E como que vocês vão subsistir? Na verdade, como nós iremos subsistir? Como que nós conseguiremos viver? Por isso que é importante, aqueles que puderem poupar, poupem. Porque somente esses que conseguirão entender a dificuldade que estão por vir, somente esses poderão ter condições de um dia poder abençoar outras vidas e auxiliar as pessoas que não puderam poupar, e também poder ter uma qualidade de vida, pelo menos, razoável. E o que eu temo, meus irmãos, é que se nós não clamarmos, iremos caminhar para isso que eu acabei de falar. Se nós não nos humilharmos, conforme foi em Nínive, se não houver o arrependimento que ocorreu em Nínive, aqui nessa nação, eu posso dizer com conhecimento da parte jurídica que eu possuo, que nós iremos padecer com um sofrimento imenso aqui, a começar pelo sofrimento da fome. Porque muitos irão, a partir do momento que não tem mais emprego, a partir do momento que as pessoas vão ter que trabalhar apenas para comer, e olhe lá, é aí onde eu vejo um futuro sombrio.
que se não tiver um clamor nosso, iremos padecer. Como vimos, meus irmãos, através da leitura do versos 1 ao 10, a mensagem de Jonas àquele povo não foi uma mensagem de passar a mão na cabeça dessas pessoas, não foi a teologia da prosperidade. A mensagem que Jonas levou àquele povo foi uma mensagem dura. E é essa mensagem que eu também quero, com a ministração de hoje, tentar cativar os irmãos para resgatar essa mensagem. A mensagem de colocar na cabeça das pessoas o caminho que elas estão levando, para onde levarão. As práticas que elas estão realizando, para onde elas irão com essas práticas. Creio que nós temos que pregar o amor, temos também que pregar o evangelho do amor, o evangelho da salvação, sim, mas também temos que pregar o evangelho do temor a Deus. O evangelho que muitas das pessoas precisam ouvir, porque senão vão passar a vida inteira sem se arrepender. A mensagem de Jonas foi tão poderosa e tão tremenda, meus irmãos, que as pessoas em Nínive vieram a crer e se arrepender. Eu fico pensando que se Jonas levasse um outro tipo de evangelho àquelas pessoas, talvez elas não viessem a se arrepender. E pode observar que no verso 1, depois vocês leem, do capítulo 3, Deus declara que era a mensagem que ele iria dar a Jonas. Era a mensagem que Deus iria transmitir a Jonas. Vai e prega a mensagem que eu lhe darei. E assim Jonas obedeceu a mensagem que Deus deu. E eu creio, meus irmãos, que Deus, para ocorrer um grande avivamento nessa nação, precisamos ter a base de Nínive, a oração, o jejum, a humilhação a Deus, esse clamor que chama a atenção de Deus para mostrar que nós estamos arrependidos das nossas práticas, mas também tem que ter mensagens poderosas como a que foi pregada por Jonas. Daqui, se você não se arrepender, você vai pagar muito caro. O preço pelo seu pecado é a morte, e não a morte física, a morte eterna. A morte onde ninguém vai te auxiliar pelas dores que você vai sentir. Se as pessoas não entenderem essa mensagem, ou se as pessoas entenderem essa mensagem, mesmo assim, não vierem a se arrepender, elas estarão, de certa forma, estando consentidas com o que irá acontecer em seu futuro. Se a mensagem for pregada para fazer a sociedade entender que elas continuam, se a mensagem for pregada para fazer com que a sociedade entenda que se elas continuarem com aquelas práticas pecaminosas, se a mensagem tiver esse cunho, as pessoas certamente se arrependem. Quer uma prova? Quando acontecem tragédias, é o mesmo sentimento que as pessoas possuem. Quando aconteceu em Brumadinho, pode observar que as pessoas tiveram um apego maior a Deus. O Brasil em si. Quando acontecem tragédias com aviões, tragédias onde ocorrem mortes de muitas pessoas, comigo acontece, não precisa ser tragédia, comigo acontece, para eu voltar a ter o temor devido a Deus, quando eu vejo grandes chuvas, grandes ventanias, da janela de onde eu moro, eu contemplo muito essas questões naturais, por ser um local muito alto, e eu vejo a grandeza que é Deus em controlar tudo isso, tudo está sujeito a Deus, e eu fico me vendo o quanto somos frágeis, o quanto nós podemos, de tão frágil que somos, acreditar que amanhã estaremos vivos para poder estar aqui ministrando a palavra, ou vivos propriamente para poder continuar nossas vidas. E é por isso que as tragédias, ou situações de catástrofes naturais, como eu acabei de falar em Brumadinho, em outros locais, como já aconteceu no Brasil, essas situações as pessoas trazem a reflexão de que elas podem um dia morrer. Tem muitas pessoas que vivem sem pensar na morte. Já conheci pessoas do meu lado no escritório que elas não querem pensar que existe a morte. Essas pessoas, elas vivem postergando uma coisa que irá certamente acontecer em suas vidas, mas elas preferem não acreditar que existe e continuam levando suas vidas como estão. Porém, quando você declara para elas que a prática da vida delas, se for pecaminosa, levará ela para o inferno, que a prática da vida dela a levará para o caminho a qual não tem mais volta, não tem mais alternativas, não tem mais ninguém para salvá-las, muitas delas irão se arrepender. E eu creio que no Brasil pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com Nínive. A cidade inteira de São Paulo, o Brasil inteiro, possa vir se arrepender de fato. E aí não vai ter carnaval mais no Brasil. Pode ter o futebol, mas não vai ter essa adoração que é ao futebol. Pode ter qualquer outra prática, mas não vai ser como é atualmente. Vai ser para a honra e glória do Senhor.
uma coisa certa que eu já tenho como conclusão: o carnaval não vai mais existir se haver esse avivamento. Se o brasileiro vier a se arrepender de suas práticas, jamais existirá o carnaval no Brasil. Mas isso decorre de muita oração, jejum, humilhação de todo o povo brasileiro. E principalmente de ministrações como essa feitas por Jonas. Amém? Chego à conclusão de que quando as pessoas são confrontadas diante da iminência de grandes catástrofes, de grandes situações que colocam elas na situação que se encontra pecaminosa, pelo menos para questões de reflexão, quando as pessoas se encontram nessas situações, seja uma catástrofe que traga essa reflexão, seja a palavra de Deus, como aqui foi pregada por profeta Jonas, que se elas não se arrependessem, Deus destruiria a cidade em 40 dias. Quando acontecem situações como essa, as pessoas se enxergam e vê quanto pecaminosas são. E quando elas começam a fazer essa autoanálise delas, elas passam a enxergar que precisam de Deus. E que para se achegar a Deus é preciso se arrepender. E eu tenho visto que a mensagem de arrependimento tem sido pregada de forma constante nessa casa de oração. É sinal de que Deus quer tratar a partir de nós, para que nós possamos ser como Jonas. Enfrentar grandes cidades, enfrentar qualquer situação, como foi no caso de Jonas, e poder falar com autoridade, persuasão, com poder, a palavra de Deus, sem querer fazer ou satisfazer o ego daquelas pessoas. Se Jonas quisesse satisfazer o ego dessas pessoas, ele teria pregado uma outra ministração, não aquela de que Deus destruiria a cidade em 40 dias. Assim já finalizo. Peço para que os irmãos abram comigo, na mesma página, se está aberto a vossa Bíblia, no capítulo 4, verso 10 e 11, para que eu possa encerrar. Capítulo 4, do mesmo livro de Jonas, capítulo 4, versos 10 e 11, assim diz a palavra de Deus. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena desta grande cidade? Aqui Deus conversando com Jonas, e para contextualizar para os irmãos aqui, de forma bem objetiva, Jonas ficou muito furioso, porque a fúria de Deus, a ira de Deus, não se contemplou naquela cidade. Jonas, para vocês terem uma noção, ele saiu da cidade, foi para um local bem alto, para ver o que aconteceria com a cidade depois que ele ministrou a palavra. Jonas queria ficar de camarote para ver a fúria de Deus acontecer naquela cidade. E por não ver a fúria de Deus acontecer naquela cidade, Jonas ficou furioso. E aí, para discorrer mais brevemente, ali, naquele local que ele estava sentado, ele fez uma espécie de tenda, e Deus, assim, nascer ali uma planta, né, que é uma aboboreira, né, que dá abóbora para facilitar para os irmãos, e aquela planta, ela veio a trazer, ela tem umas flores, umas folhas muito grandes, e ela veio trazer sombra para Jonas. E aí, durante a noite, Jonas adormeceu e veio um verme e matou aquela planta. E quando amanheceu, Jonas quase desmaiou, acordando com um sol muito quente na sua cabeça. E ali, ele, furioso ainda mais, ficou porque aquela planta que estava trazendo a sombra para ele, morreu, né, e quase ele desmaiou. Então ele pediu até a morte, para vocês terem noção da fúria que Jonas estava. Por fim, aí por isso que esse contexto aqui que Deus deixa muito claro, se ele ficou com pena, né, se ficou triste pela morte daquela planta, que ele nem fez nascer, não fez crescer, não regou, não teve participação nenhuma naquela planta, né, poder trazer a sombra para ele e depois veio a morrer, porque Deus não poderia ter de uma cidade com 120 mil habitantes. O que eu concluo, meus irmãos, que é para trazer para nós nesse dia, é de que nós temos um Deus que não pensa como nós. No início da minha caminhada, eu imaginava, não vão ser todos que irão conseguir alcançar a salvação. Mas nós, como cristãos, temos que pensar assim, são todos que irão conseguir. Nós iremos pregar esse evangelho para todos também conseguir. Se nós não tivermos esse pensamento, nós estaremos indo contra Deus, e estaremos dando razão a Jonas nesse sentido.
E o que eu contemplo de tudo isso é que nós temos um Deus que, diante da sua infinita santidade, possui também uma infinita misericórdia. Que mesmo aquela cidade com tamanhas ações pecaminosas, Deus se compadeceu daquela cidade, mas por algo que aquela cidade e aqueles homens fizeram. Outro detalhe também, o amor de Deus para com seus filhos, à espera de que esses venham a se humilhar e a se arrepender. O amor de Deus, meus irmãos, não se compara ao amor de homem. O amor de Deus, a vontade de Deus, para que nós possamos entender, a vontade de Deus é que todos alcancem a salvação. A vontade de Deus é que nenhum filho dele se perca ao inferno. Essa é a vontade de nosso Pai. Qual filho que não quer fazer a vontade do Pai? Se a vontade de Deus é que todos venham a se arrepender, por que nós não podemos agir como Jonas e ser porta-voz dessa mensagem dura que seja, mas para aquele amigo seu que está perdido no carnaval? Deus vai te mostrar a forma correta para você dizer para ele esta mensagem que Jonas pregou para Nínive. Deus irá trazer a mensagem. Você não vai querer confrontar o coração, não vai querer massagear o coração dele, o ego dele. Você vai querer confrontar. De certa forma, Deus vai te dar autoridade para você pregar para ele, de que o que ele está fazendo levará ele para o inferno, sem nenhum sentimento de julgo, apenas com o que a Bíblia descreve para nós, para que essa pessoa venha tomar esse chacoalhão e mudar o seu caminho. Por fim, eu creio num grande avivamento, como eu acabei no início falando, e creio que neste momento, esse tempo que eu vejo, meio que tudo normal, sem grande fúria de Deus em nossa nação, eu vejo que esse momento é como se Deus estivesse preparando muitos outros profetas, preparando homens e mulheres a fazer da mesma forma que Jonas, a levantar a sua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui para poder fazer a tua vontade. Se esta é a palavra para poder ministrar para as pessoas se arrependerem, eu vou pregá-la. Se esta é a mensagem para levar para todos os brasileiros, independentemente do que façam na vida, eu vou levar essa mensagem. Se vai enfrentar grandes cidades, se vai enfrentar homens que irão olhar para você atravessados, não importa. O que importa é que você, assim como Jonas, vai crer que do seu lado tem um Deus que vai te sustentar em todos os momentos. Que não há homem nenhum que vai te impedir de trazer a mensagem, porque aquele que está querendo impedir a mensagem não é de Deus. Quem é de Deus é aqueles que estão esperando a tua mensagem, esperando a mensagem que você vai pregar de arrependimento a essas pessoas. A mensagem que vai trazer o arrependimento a essas pessoas, que irá livrá-los do fogo eterno. Eu entendo, para finalizar, que se as pessoas se situarem neste contexto de que o que elas estão fazendo, elas irão pagar um grande preço pelo que elas têm feito. Eu entendo que se a gente conseguir colocar no coração dessas pessoas a mensagem que Jonas levou a esses homens, de que Deus, a fúria de Deus, ele abomina o pecado. Deus não compactua do pecado. E se qualquer pessoa que faz o pecado, um bichinho de estimação, e a todo instante continua ali regando ele, naquele famoso não tem nada não, no relativismo que eu sempre costumo falar, de que todo mundo faz, eu também posso fazer. Se a gente conseguir levar a mensagem que Jonas levou a esse povo, eu tenho certeza que o Brasil pode acontecer da mesma forma com Nínive. Era uma cidade de 120 mil pessoas, mas eu tenho certeza que pode atingir os 200 milhões de habitantes do Brasil. E eu tenho certeza que isso acontecerá. E para isso acontecer, haverá a mudança de nós brasileiros, para que possamos vir a se arrepender, a jejuar, a se humilhar, a orar a Deus, a temer a Deus, para de fato mudarmos os governantes e no efeito geral, mudar toda essa nação. Amém, meus irmãos? Espero que a mensagem de hoje tenha atingido o coração dos irmãos e que o arrependimento de Nínive esteja em nossos corações como um exemplo de que nós podemos sim também vier a nos arrepender, a buscar a Deus e de fato também ministrar essa palavra dura que Jonas ministrou, mas que pelo amor de Deus venha todos a se arrepender e a encontrar a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, e as palmas e todo louvor ao Senhor Jesus. Muito obrigado.